Então, a palavra de hoje é Salmo 60, versículos de 11 a 12. O salmista estava passando por momentos difíceis na vida dele. E aí ele pede socorro e auxílio de Deus. Eram momentos de angústia e ele estava precisando de ajuda. Ele tinha certamente procurado a ajuda de muitas pessoas e muitas situações, mas ele não tinha conseguido. Certamente quem pôde ajudar, a ajuda não foi suficiente para o tamanho do problema, porque ele fala: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Aquilo que os homens podem fazer para me ajudar não está sendo suficiente para o tamanho do meu problema. Eu não estou conseguindo socorro com as pessoas, com os recursos humanos que eu tenho ao meu lado. Em vão está sendo o socorro humano. Eu não estou tendo auxílio, eu não estou tendo ajuda. Ele estava se sentindo sufocado por um problema, sentindo angustiado porque ele clama por auxílio, por ajuda na hora da angústia. É aqueles momentos que parece que nada vai dar certo, parece que não tem saída, parece que a gente não vê nenhuma luzinha no fim do túnel. Mas no mesmo momento em que ele via a angústia dele, o problema dele, que ele olhava para a situação e ele olhava para todos os recursos, talvez ele já tinha pedido ajuda para a família, talvez ele já tinha pedido ajuda para os amigos mais próximos, talvez ele já tinha pedido ajuda até para estranhos, para tentar uma solução de alguma maneira. Mas todas as portas que ele bateu se fecharam, nenhuma teve a solução, nenhuma teve o recurso que ele precisava naquele momento. Ele estava se sentindo angustiado e sem socorro, sem auxílio da parte de ninguém. Então ele olha e clama a Deus e diz: dá-nos auxílio, porque em vão é o auxílio humano. Sabe que muitas vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis em que a gente procura o socorro em todos os lugares. A gente confia que uma pessoa que a gente conhece vai ajudar e a pessoa não ajuda. A gente espera que alguém da família vai ajudar e não ajuda. A gente espera que um amigo vai socorrer e não socorre. A gente espera que uma organização, uma empresa, ou que o governo, ou que vai ter auxílio de alguma maneira e o auxílio não vem do jeito que a gente esperava. E então a gente começa a ver todas as portas se fechando. Deus, às vezes, permite isso acontecer para que a gente veja que não tem saída em nada, em ninguém. Aí, nesse momento, você olha para todos os lados, de um lado para o outro, e não tem saída, é nessas horas que a gente olha para cima. É aí que a gente olha para Deus e clama ao Senhor. Foi isso que o salmista estava fazendo. Dá-me auxílio, porque em vão é o humano, o auxílio humano. Tudo que tinha aqui, nessa terra, nesse nível humano material, nada aqui pôde me socorrer e me ajudar nessa situação. Era um quadro de desespero, de angústia, que ele não via saída. Então ele olha para Deus e clama o socorro de Deus. E uma vez que ele clama o socorro de Deus, uma vez que ele busca o auxílio, a força na fonte certa, na presença de Deus, uma vez que ele olha para Deus, olha, quando nós olhamos para Deus e a gente começa a ver a grandeza, o poder, a graça de Deus, a capacidade de Deus de fazer milagres, a capacidade de Deus de intervir em situações e mudar situações por completo. Quando a gente tira os olhos do problema, da angústia, da situação e coloca os nossos olhos em Deus, em quem Ele é, a gente começa a se encher de esperança e de fé. Enquanto a gente olha para o problema, a gente se angustia. Quando a gente olha para as pessoas e situações e lugares que a gente pensava ter ajuda e não teve, a gente enche o coração de tristeza, de decepção, de amargura, e a gente começa a reclamar, achar que um foi ingrato, que o outro traiu, que o outro aconteceu, e aí o coração só enche de coisa ruim. Mas quando a gente olha, tira os olhos do problema, tira os olhos das pessoas que estão à nossa volta, e nós colocamos o nosso olhar em Deus, em quem Ele é aí que o nosso coração muda. É aí que Deus muda o nosso coração. É aí que o nosso coração se enche de fé quando a gente se volta para Deus e para a sua palavra. Olha a diferença
de um versículo para o outro, ele escreve, me dá auxílio porque não tem socorro humano. Socorro da parte do homem em vão. E aí, no versículo seguinte, ele fala, em Deus, olha, em Deus nós vamos fazer proezas. Olha que lindo. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas. O que são proezas, gente? É coisa grande. É um malabarismo que ninguém sabe como é que você conseguiu aquilo. Proeza é assim, é aquele negócio que a pessoa faz e fala assim, até a pessoa mesmo fica assim, mas como é que eu consegui fazer um negócio desse? É uma proeza, é algo que ninguém espera. E em Deus faremos proezas. Algo além do que a capacidade humana, ou além do que as pessoas podem pensar e esperar de mim, eles não esperam tanto de mim, mas Deus vai fazer. E Deus vai fazer eu fazer proezas, e as pessoas vão ficar surpresas. Uau! Ninguém esperava essa. Ninguém esperava essa saída. Ninguém esperava essa situação. Ninguém esperava que essa pessoa ia conseguir isso. Ninguém esperava que eu ia fazer aquilo, que eu ia alcançar esse objetivo. Em Deus eu posso fazer proeza. O salmista que estava triste, desanimado, olhando para a angústia, olhando para as pessoas que ele pediu socorro e não teve socorro, olhando para as circunstâncias, as portas que se fecharam, ele tirou os olhos e olhou para Deus e pediu socorro de Deus. E aí o coração dele enche de fé e fala, sabe da coisa? Não é nos homens que eu vou confiar, não é nas circunstâncias, nas empresas, nas companhias, não é em ninguém. Quem vai me fazer vencer é Deus. Nele eu posso todas as coisas, não é? A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nele, em Deus, eu vou fazer proezas. Vou fazer coisa que ninguém vai acreditar. Quê? A Ângela? A Helena? Não acredito. A Lourdes, aconteceu isso? O Marcos? Tem certeza que você está falando da Maura? Ah, eu não acredito. Aquele Biratã? Foi isso que aconteceu? O povo vai ficar surpreso. Porque não é você que vai fazer, não são as pessoas que vão fazer, não é os recursos humanos que vão fazer, mas é Deus quem vai fazer o milagre. Vai vir da parte de Deus o nosso socorro e nosso auxílio. Vai vir da parte de Deus um ato sobrenatural de Deus. E Deus gosta de agir quando é impossível aos olhos humanos, porque quando é impossível ninguém está acreditando mais. E aí acontece a glória de Deus. Aí todo mundo vai saber que não foi você, que não foi recurso humano, que não foi capacidade humana, mas foi o milagre de Deus na sua vida. E aí o nome de Deus é glorificado. Aí a glória é de Deus e não é sua nem é de ninguém. Aí Deus vai mostrar, tá vendo? É isso que eu posso fazer, esse que eu sou, o teu Deus, que te socorre, que te ajuda, que te sustenta, que tem prazer em responder a sua oração, que está vendo o seu sofrimento, a sua situação, e eu vou mudar a sua história. É nele que nós confiamos. Essa era a posição do salmista, não é? De dizer, em Deus faremos proeza. Então, o nosso desafio para hoje, nessa palavra de Deus para o nosso coração, é tira os olhos do problema que está te angustiando. Tira os olhos das pessoas em quem você esperava uma ajuda e que não veio. Tira os olhos das organizações ou das situações que você achava que podia mudar a sua situação e que não mudou. Tira os olhos disso. Coloque os seus olhos em Deus. E clame pelo auxílio, socorro que vem do alto, que vem dos céus, do Pai das luzes. Dele vem o socorro. Dele vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que a palavra de Deus diz. E essa é a palavra de Deus hoje para o nosso coração aqui. Para que nós coloquemos a nossa confiança em Deus. E Ele vai mudar a nossa história. E a gente vai poder olhar para trás um dia e contar. Lembra daquela situação? Lembra o que estava acontecendo? E olha o que Deus fez hoje. Olha onde Deus me colocou hoje. Olha o que Deus está fazendo hoje na minha vida. Essa é a nossa confiança e a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Que Deus te fortaleça na fé. Que você tire os olhos de si e coloque seus olhos
no Senhor, Ele vai te honrar e vai te abrir os caminhos e fazer aquilo que nenhum homem, ninguém nessa terra pode fazer por você. Deus abençoe a palavra dele.